Irmãos, a graça e a paz e a misericórdia esteja com todos. Vamos hoje pela manhã, carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós iremos ler o verso 1 e depois pularemos para o verso 6. Eu quero falar sobre fé com os irmãos. E o título da nossa exposição será o que está no próprio texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 1 e depois o verso 6. Diz a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Senhor, nossa oração em nome de Jesus, pedindo que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Vem ajudar a nossa vida. Não tenho, Senhor, em mim mesmo condições de pregar a Tua palavra. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não vier até mim, não vier também à congregação, sairemos vazios, secos, e precisamos da Tua palavra. Precisamos de transformação e suplicamos que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, que Tua palavra tenha o valor devido nos nossos corações. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um dom de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é uma dádiva de Deus a todos nós, ao seu povo. E é uma coisa maravilhosa para o povo de Deus, porque envolve uma mudança da natureza humana. A fé nos transforma de maneira efetiva e eficaz, porque ela envolve um ódio no nosso coração com relação ao pecado e uma fome pela justiça de Deus, que está aqui em sua palavra. É inconcebível que um homem receba essa fé de nosso Senhor Jesus Cristo, aceite esse dom pela obra do Espírito Santo em nossos corações e possa viver alegremente no pecado. Isto é impossível, porque o que Cristo nos oferece é exatamente a salvação dos nossos pecados. E não somente a salvação da culpa do pecado, mas a salvação também do poder do pecado em nossa vida. A culpa do pecado nós tínhamos e éramos merecedores de juízo eterno, de condenação eterna, mas Cristo levou sobre si as nossas culpas, pelo fato de termos crido nele. Mas depois desse novo nascimento, nós vivemos. E pelo fato de vivermos ainda, morremos e ressuscitamos com Cristo, nós temos uma nova vida. E esta nova vida, que é uma vivência pela fé, ela nos livra do poder do pecado. Existe um debate sobre salvação, e que aqueles que creem no Senhor Jesus, invocam Jesus Cristo, têm a salvação eterna, mas pode viver da sua maneira, da sua forma, como bem quiser, sem ter Jesus como Senhor de sua vida. Para aqueles que pregam a salvação sem arrependimento, é esse arrependimento sinônimo de fé. Para eles, não há necessidade de um abandono de pecado. Não há necessidade de um arrependimento genuíno, porque o arrependimento para eles não é essencial. É somente uma mudança de mente.
Mas não é somente uma mudança de mente, é uma mudança na própria vida, no seu todo, na integralidade do ser humano. Eles ensinam que a submissão não é, em nenhum sentido, a condição de vida eterna para o ser humano que crê no Senhor Jesus. Por exemplo, invoca Jesus como Senhor e Salvador, crê em Cristo como Senhor e Salvador, e somente isso basta. Não devemos submeter-se ao senhorio de Cristo. Nós sabemos que tudo faz parte da salvação dada pelo Senhor Jesus, a fé, o arrependimento, a submissão, a perseverança, o amor, a lei de Deus, vem tudo incluso quando nós cremos na pessoa bendita de Cristo. Deus em Cristo Jesus nos salvou da culpa do pecado através da morte, da ressurreição de Cristo, e também nos salva do poder do pecado em nossa vida. Ele nos salva pela obediência a Cristo Jesus. Salvação do poder do pecado em nossa vida está na obediência que nós exercemos a Cristo Jesus. E esta obediência, ela só é realizada e feita pela obra do Espírito Santo, pelo dom da fé em nossa vida. O escritor aos Hebreus vai relacionar exatamente fé e obediência nesse texto que lemos. O escritor aos Hebreus nos diz com clareza o que é fé e o que a fé efetua, ela faz, ela realiza. O que é fé? Diz aí no verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Todo capítulo 11 aqui de Hebreus apresenta a superioridade da fé. Confronta, meus irmãos, a hipocrisia do judaísmo daquela época, que dizia que a justiça ela era realizada pela própria pessoa. Há um debate muito grande hoje em dia sobre se realmente os fariseus, se os judeus, eles pregavam que a salvação seria por obras ou não. Mas nós não podemos tirar isso do contexto dos escritores do Novo Testamento, que apresenta que realmente muitos judeus criam que pelo fato de terem a raça em sua vida hebraica e pelo fato também de obedecerem, recebiam a salvação. Paulo combate isso, o escritor aos Hebreus combate isso, e todos os escritores do Novo Testamento combatem isso. Essa hipocrisia. Salvação baseada em obras sempre foi desprezada por Deus. Paulo aos Gálatas disse, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, capítulo 2, verso 16. Havia um legalismo. Disse também aos Filipenses o apóstolo Paulo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, verso 9. Deus nunca redimiu o homem por obras, mas somente pela fé. Os santos mencionados aqui no capítulo 11 são exemplos de pessoas que foram justificadas pela fé e viveram pela fé. A fé, segundo a palavra, segundo as Escrituras, é tanto caminho para a vida eterna, como também um modo de vida. Versículos definem duas frases paralelas aí. O que é fé? Veja, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é costume da linguagem hebraica, trazer esse paralelo. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé, meus irmãos, transporta as promessas de Deus para o tempo presente. Em outras palavras, a fé verdadeira crê inquestionavelmente no que Deus afirma em sua palavra e age de acordo com isso. Aquele que creu age de acordo com aquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu, a própria palavra diz, ele não mente, ele não falha. O que ele promete se realiza, se cumpre, se faz, torna-se evidente. A certeza que esse versículo descreve não é uma certeza pessoal da salvação, mas uma certeza absoluta
quanto à mensagem do Evangelho. O versículo está dizendo que a fé é uma convicção produzida por Deus a respeito da verdade, das promessas da palavra de Deus e da fidelidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Ele é fiel plenamente. A palavra de Deus promete a mim e a todos aqueles que creram que todo crente, no momento em que morre, goza, se alegra imediatamente, plenamente da companhia de nosso Senhor Jesus. Promete que nós receberemos um corpo ressurrecto semelhante ao corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é verdade. Promete a absolvição do total juízo final e nós iremos viver no novo céu e na nova terra. Completo prazer em Deus por toda a eternidade. É o que a Bíblia promete. Tenho certeza que receberei todas essas bênçãos e que aqueles que creram também receberão, porque Deus prometeu. Ele nos deu a sua palavra, a fé é a certeza, coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Essa frase paralela amplia ainda mais a mesma verdade que está descrita. Convicção. A convicção aqui implica uma manifestação mais profunda de segurança interior daquele que creu em Jesus. Todas as pessoas de fé estão preparadas para viverem pela fé. Sua fé reflete compromisso com sua mente, com seu coração, e estão certos do que é verdade, porque Deus prometera. Elas que creram, e as que creram no Senhor, têm tanta certeza das promessas e das bênçãos futuras, que se comportam, que se comprometem com a palavra, como se essas promessas já tivessem sido realizadas em nossa vida. E isso é verdade. Convicção de fatos que não se veem. Repete a descrição de Pedro, repetida no capítulo 1, a respeito da fé salvadora. Embora não tenhamos visto a Cristo, nós o amamos. Embora não o vejamos agora, cremos nele. Somos comprometidos com ele, com alegria indizível e gloriosa, obtendo o resultado da fé, a salvação da vossa alma. Tal fé, ela é incontestável. Não importa o que coloque a fé em prova, não importa o preço a ser pago, a fé que nós recebemos, ela permanece. De fato, todos os exemplos apresentados aqui no capítulo 11 mostram pessoas cuja fé foram severamente testadas. Em cada caso, a fé das pessoas permaneceu firme, forte, inabalável, inalterável. A esse exemplo poderíamos acrescentar Jó, cuja fé Satanás tentou destruir com as mais severas tragédias pessoais. Devemos lembrar de Pedro, cuja fé também o Senhor tentou peneirar, o Senhor das trevas tentou peneirar como trigo, mas o Senhor do céu e da terra orou por ele e a fé dele prevaleceu. Jesus orou em favor de Pedro e Jesus ora em nosso favor. As suas orações não são em nenhum momento interrompidas, as orações de Jesus Cristo são efetivas, ele intercede por cada um de nós e nós permanecemos firmes exatamente por causa desse sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Não importa o que ataque esta fé, ela não será destruída. Como esta fé ela pode deixar de transformar a vida? Nunca, gente. A nossa fé em Jesus nunca deixa de nos transformar. Isso nunca acontece. Esta fé é uma convicção firme, é sobrenatural, que governa o nosso comportamento, governa o verdadeiro crente, como o exemplo que nós temos aqui no capítulo 11. Pessoas de fé adoram, suportam, sacrificam-se, trabalham pela fé. Nossas obras não são esforços carnais, sim resultado da convicção de fatos que não se veem. Obedecemos porque nós estamos comprometidos com o objeto da fé.
Se alguém perguntar o que é fé e você não tiver o verso primeiro decorado em sua mente, ora, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, isto é fé. Se você não tiver decorado, você pode resumir a fé com compromisso. Fé é compromisso. A teologia que diz que nós não devemos nos submeter ao Senhor Jesus nega que crer em Cristo envolve ter qualquer tipo de compromisso. É impossível descrever a fé no capítulo 11 sem compromisso, gente. Quem tem fé em Cristo é comprometido com Ele, com a igreja do Senhor. De outro modo, não tem fé. Fé é crer que Deus existe. É o que está aí no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse verso 6 é um verso referencial que oferece mais um critério para a natureza da fé. Absolutamente, meus irmãos, nada que fazemos pode agradar a Deus sem esse tipo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que venhamos a fazer não agrada o Senhor, exceto a fé que está descrita segundo a palavra dele. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo e um compromisso com ele. Religião, herança racial, obras meritórias, tudo que os hebreus consideravam agradável a Deus, são completamente inúteis sem essa fé. A origem da fé é simplesmente crer que Deus existe. Certamente isso significa muito mais do que crer num ser supremo, grande, poderoso, glorioso, criador de todas as coisas. É muito mais do que isso. A frase é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é um chamado à fé num Deus que se revelou nas Escrituras, na palavra do Senhor. A frase se refere ao Deus único apresentado na Bíblia, cujo mais elevada revelação de si mesmo está na pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. A fé crê que Deus existe, mas a fé é buscar a Deus. Verso 6 ainda diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é buscar. Não apenas crer que Deus existe, que é suficiente. Isto não é suficiente. Conhecer as suas promessas ou mesmo acreditar intelectualmente na verdade. Isso não é suficiente. É preciso buscar o Senhor. E a fé no Senhor Jesus Cristo busca Ele, a fim de agradar a Ele. Também é necessário que se torne recompensador daqueles que o buscam. A fé verdadeira não é apenas saber sobre Deus, é buscar a Deus. De fato, as Escrituras, quando usa buscar a Deus, é usado frequentemente como sinônimo de fé. Isaías 55, verso 6, é um chamado à fé e diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se nós trocarmos a palavra buscar e dizermos assim, creia no Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, veja que é sinônimo. O próprio Deus disse a Israel: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Amós, capítulo 5, verso 4, diz assim: diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Uma pessoa que tem fé busca o Senhor em Jesus Cristo. Uma pessoa que tem fé em Cristo, Deus quer Ele perto de si, busca uma comunhão com Ele. A fé, portanto, é buscar e encontrar Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e desejá-lo ardentemente, dando aos nossos filhos, dando às nossas esposas, dando aos maridos o testemunho de que você busca o Senhor de todo o coração. Agora, o que é que a fé faz?
O que é que a fé realiza? A primeira coisa, a fé ela obedece, gente. A fé faz inevitavelmente uma pessoa obedecer a Deus. Uma fé em Deus, por Cristo Jesus, não deixa de ser obediente. Ela não é vazia, não é estéril, não é oca, mas ela obedece, ela age, ela tem prazer em obedecer o Senhor. Neste capítulo 11, nós vemos pessoas adorando a Deus. Isso é o que a fé faz. Veja o que diz o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A fé faz a gente andar com Deus. Veja o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus trasladara. Pois antes de a sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A fé trabalha por Deus, age. Veja o que diz o verso 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou ou trabalhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé obedece a Deus. Veja o que diz o verso 8 ao verso 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A fé confia no Senhor, versos 17 e 19. A fé acredita em Deus para o futuro. A fé rejeita os tesouros deste mundo pela glória celestial. A fé nos encoraja a viver, muitas vezes, diante de grandes perigos. Veja o que diz agora o verso 31 ao 33. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque a acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. A fé age, meus irmãos. A fé trabalha, ela não é inerte. Mas a fé também resiste. Se existe uma verdade sobre a fé em Hebreus 11, é de que a fé ela não pode ser destruída, ela persevera. Ela continua. Ela resiste, não importa o que aconteça. Agarrando-se a Deus com amor e segurança, independentemente do tipo de ataque que o mundo ou as forças do mal venham contra nós, trazer contra a nossa vida, ela permanece. No momento da salvação, a fé nada faz, exceto receber a provisão de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio crente não faz qualquer contribuição meritória para o processo de salvação. Qualquer coisa que venhamos a fazer para Deus, ela é consequência da fé. Mas a fé verdadeira nunca permanece passiva. Desde o momento da regeneração, do novo nascimento, a fé entra em atividade. Ela não trabalha pelo favor divino, não trabalha contra a graça de Deus, e sim de acordo com o favor de Deus. A fé verdadeira mantém nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Tudo que as pessoas do capítulo 11 passaram foi porque olharam para o nosso Senhor Jesus Cristo. De outra forma, não conseguiriam entrar no reino. Esse evangelho que diz que creia em Jesus e viva do seu jeito é um evangelho
que não é o evangelho de Cristo. Pode ser outro evangelho, mas não da palavra, não das escrituras. É preciso uma mudança de vida profunda. É preciso um arrependimento profundo. É preciso uma busca ao Senhor profunda. Nós somos crentes contemporâneos rasos. Isso deve nos envergonhar, meus irmãos. Muitas vezes estamos vazios do Senhor. Não temos tido intrepidez, coragem, destemor. Temos vivido de acordo com o mundo. Quando João começa a pregar no capítulo 3 de Lucas, no capítulo 3 também de Mateus, mas principalmente em Lucas, que ele chama o povo ao arrependimento, ele diz que várias pessoas, ou o texto melhor diz, que várias pessoas foram até ele e perguntaram o que deve fazer. Ele diz: ajude, reparta, porque isso é resultado da fé. Não é para receber salvação, mas é resultado daquilo que nós cremos. Os soldados chegaram e perguntaram o que devemos fazer. Ele diz: respeite o outro. Não seja um ditador. Quando os publicanos chegaram, não cobre além do que está estipulado. É uma vida mudada, gente. Jesus muda a nossa vida. Se ele não mudar, ainda não há fé. Se ele não mudar, é porque realmente nós ainda não cremos no Senhor. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Tua palavra esteja em nosso coração, Senhor. E tuas divinas promessas sejam o motivo de nossa alegria. Tua palavra esteja em nosso coração. Concede-nos confiança no Senhor. De outra forma, nós pereceremos no meio do caminho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé.